trabalhar no telemarketing. Pediram segundo grau completo. Eu fiz, contrabandeei. Eu fiz um certificado falso. Fiz um certificado falso, peguei uns contatos. A pessoa cobrava lá um valor X, acho que era R$90 na época, que era muito caro, tá? Isso aí na época, uns R$500 hoje. Porque o salário na época era bem baixinho. E aí eu peguei e ele falou que fazia um certificado falso pra mim. E ele fez um certificado falso e eu consegui entrar na empresa de telemarketing. E aí eu fui só crescendo lá dentro, também com as maracutaias. E aí eu me achei no telemarketing, eu gostava de trabalhar, mas sempre com atestado falso. Ai, que vergonha. Tá, Neiva, mas essa história toda... Você não concluiu o segundo grau, não concluiu os estudos até hoje? O que você fez da sua vida? Até hoje você não tem segundo grau? Gente, calma. Calma. O ano era 2014. Eu voltei pra Vila do Café. E todo mundo achava que eu já tinha feito até faculdade. Eu não falava nada pra ninguém, porque eu morria de vergonha de falar que eu não tinha terminado o segundo grau. E tipo assim, pela minha escrita, eu falando meu português, ninguém percebia que eu não tinha estudado e tal. Inclusive, eu fui trabalhar num lugar, e aí nesse lugar a gente tinha que fazer relatórios do que do nosso dia, das nossas atividades e tudo mais. E eu era muito elogiada pelo meu relatório, que o meu relatório era muito eloquente, era muito bom, não sei o que, eu bebi, babá. E eu ficava me achando. Só que faculdade, minha filha, nem por onde passou, nem segundo grau eu tinha. E eu ficava escondendo isso porque eu tinha vergonha, gente. Quem é que quer falar que não estudou? Ninguém. Eu já tava com 20 e tantos anos. Meu Deus, 20 e tantos anos e eu não tinha concluído o ensino médio. Todo mundo achava que eu tinha. Todo mundo faz uma burrice na vida, que se arrepende amargamente. Eu tenho certeza que se você puxar na sua memória aí, você vai lembrar de algo assim de, ai, gente, eu deveria ter feito isso, eu não fiz, eu me arrependo amargamente. Sabe aquela coisa que te dá vergonha, assim, você fala assim, ai, caraca, por que eu não fiz isso? Todo mundo faz isso. E esse foi meu erro. Não ter estudado e ter saído de casa sem terminar, sem concluir uma coisa que faltava um mês pra concluir. E assim, eu lembro que na época, na escola estadual lá da Vila do Café, tinha, até hoje tem umas gincanas, assim, super legais, assim, tinha umas provas de arte, eu sou das artes, né, e eu queria muito participar, até cogitei voltar a estudar só pra concluir o terceiro ano e participar dessas gincanas e tal, depois eu falei, não, porque eu vou passar vergonha. E aí, na época, uma pessoa me procurou pra poder ajudar eles numa prova, foi nessa época que eu conheci Selena, minha melhor amiga, uma das... E aí ele me ajudou a ajudar numa prova lá da escola, que era fazer um filme, criar um roteiro, gravar, não sei o que, gente. Mais a minha cara que isso, não tem, né? Só que na época, assim, não era igual hoje, que a gente tem celular, editor, não sei o que. Então a gente tinha que gravar numa câmera, depois passar pra uma pessoa editar. Jeano que editava pra gente na Vila do Café, Jeano Marques. E aí a gente tinha que editar e bababá, e a coisa toda na minha cabeça, eu queria fazer igual tava. E eu ajudei esse pessoal a fazer o filme, assim, nas escondidas. Mas, assim, lógico que as pessoas perceberam. Eles ganharam em primeiro lugar, ganhou o prêmio, viajou. E aí, na segunda vez, me pediram ajuda de novo. Eu fiz, eles ficaram em segundo lugar, porque as professoras desconfiaram. E aí, ficavam perguntando nos bastidores se eu já tinha feito faculdade de arte, se eu era formada em alguma coisa. Gente, eles não sabiam que eu não tinha concluído o terceiro ano. O segundo grau, eu não tinha nem concluído esses estudos. E aí, pra poder finalizar a minha história, como que eu concluí meus estudos, o que eu fiz pra poder concluir os meus estudos de forma discreta, sem que as pessoas soubessem muito e que eu não passasse tanta vergonha. Enem! Gente, eu fiz o Enem em 2015, eu fiz o Enem pra poder... Nessa época o Enem fazia conclusão de ensino médio, e aí eu fui e fiz o Enem, e... Para minha infelicidade, eu não consegui a nota toda que eu precisava. Eu fui muito bem na redação, fui muito bem nas outras matérias, mas em matemática e ciências e suas tecnologias, alguma coisa assim, que são aquela parte de cálculo, biologia, química, física e matemática, faltou 15 pontos para eu conseguir a nota, que era acho que 500, se eu não me engano. Era tipo assim, 500 a média. E eu consegui, tipo, 445. Então, por causa de 15 pontos, eu não consegui concluir o ensino médio. E aí eu fiquei muito frustrada.
muito frustrada, gente. Eu falei, ai, que saco, e fiquei triste e tal. Só que, assim, uma coisa boa era que essa nota ficava guardadinha. Então, essa matéria que eu passei, eu poderia usar ela no próximo ano. E no próximo ano não tinha mais Enem, tipo assim, pra concluir o segundo grau. Tinha Enseja. Nessa época era o Enseja que eu tinha que fazer. E eu fiz, me inscrevi no Enseja, fui lá fazer a prova. E era tudo muito confuso, tinha que ir pra Conquista, pegar ônibus e não sei o que, blá blá blá. Ai, era uma confusão. Eu fiz a prova do Enseja, gente, uma prova super facinha, uma gracinha de prova. Eu achei que ia ser super difícil, não foi. Eu só fiz a prova só do que eu perdi, tipo de matemática, biologia, nananã. Não fiz a redação de novo, não fiz nada disso. Só o que eu precisava mesmo pra poder concluir pra pegar meu diploma. Enfim, peguei meu diploma, sou formada. E aí passei, fiquei naquela angústia de concluir. E hoje é muito engraçado que eu tenho o histórico da minha vida escolar, né? Tenho o histórico do Enem e esse certificado do Enseja, né? Pra poder comprovar que eu concluí o segundo grau depois de 9 anos que eu saí de casa sem planejar nada e nananã. Quando eu concluí o segundo grau, foi um alívio pra mim, porque, nossa, eu parei de ficar com vergonha de falar sobre a minha vida acadêmica e eu sabia que qualquer lugar que eu fosse agora ia ser muito mais fácil pra poder conseguir arrumar um emprego, né? E acabou isso e logo em seguida eu meti uma faculdade. Do nada, peguei meu certificado do Enseja, me inscrevi numa faculdade EAD. Fiz a faculdade, concluí? Não. Por que eu não concluí a faculdade? Porque eu não tenho planejamento, gente. Eu não tenho foco, eu não tenho nada. Eu comecei a fazer essa faculdade em 2018. Porque eu trabalhava em um outro lugar. E esse lugar, se você tivesse faculdade, você conseguia uma área melhor, alguma coisa assim. Só que em 2018 eu tava passando por uma fase super da minha vida. E eu larguei tudo e fui embora morar em São Paulo, meio que fugida. Porque eu não queria ouvir ninguém na minha orelha falando, ai, calma, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E peguei e fui embora. E aí eu estudava EAD em Vitória da Conquista. Eu poderia continuar, só que eu teria que transferir, não sei. Eu fiquei sem dinheiro na época e tinha que pagar. Essa faculdade era paga, EAD era um valor simbólico, assim, não era tão caro, mas eu tinha que pagar. E eu fiquei sem trabalhar na época e eu tranquei minha faculdade. Eu tava fazendo o segundo semestre em artes visuais. Não era a arte que eu queria, era a licenciatura em artes visuais, que era pra dar aula, mas seria uma porta aberta pra mim, que eu poderia, né, ter trabalhado em Vila do Café depois que eu retornei, ou em São Paulo, ou em qualquer outro lugar. E mesmo não sendo a arte que eu queria fazer algo mais assim, tipo rádio, TV, jornalismo, ou esse tipo de arte, a arte visual, assim. Cinema era meu grande sonho, por isso que eu gosto muito de gravar pro YouTube, porque são pequenos filmezinhos, documentários. Eu amo fazer esse tipo de coisa. E aí eu estudei, mas eu gostava bastante, assim, da matéria, só que eu tive que abandonar, porque eu tava super mal num período, assim, de depressão, assim, bem mal mesmo. E eu simplesmente tive que parar tudo e recomeçar minha vida, só que aí é uma outra história e eu vou contar em um outro vídeo pra vocês. Gente, moral da história, não saiam de casa sem concluir seu ensino médio, sem ter um planejamento, sem ter uma rotina na sua vida, pra onde você vai. A gente morou numa casa, tinha 7 pessoas morando nessa casa, e era uma confusão, porque ninguém tinha rotina com nada, não tinha, sabe, não tinha organização de nada. A gente ficou 1 mês sem luz, 1 mês sem água, a gente pegava água no vizinho pra poder tomar banho, pra poder fazer uma comida, alguma coisa, a gente ficou sem ter o que comer. A gente viveu milagres nesse lugar. Já tinha saído algumas pessoas, já não estavam mais morando com a gente. Eu lembro que eu briguei com Carliane, ou Carla, perdão, meu amor. Eu briguei com ela, nem sei porque que a gente brigou. Eu lembro que a gente era tudo jovem na época, a gente brigou e eu mandei ela sair de casa e blá blá blá. Tadinha. E aí ela pegou, saiu. E eu nem era muito de brigar, gente, fiquei super mal. E aí já tinha saído algumas pessoas, eu acho que só tava a minha prima e mais uma outra colega minha e tal. E os outros tudo já tinham saído, né? E aí a gente tava, gente, assim, numa situação de pindaíba, porque só eu tava trabalhando, eu acho, eu e minha prima, não lembro na época. E a gente não tinha mais nada pra comer dentro de casa. E assim, ou a gente comia no trabalho, sabe que eu lembro que no trabalho, uma amiga minha, Clisley Katia, olha o nome dela, que da hora. Clisley, um beijo pra você nem vai assistir esse vídeo, mas eu te amo.
Ela levava o almoço dela e ela dividia o almoço dela todo dia comigo. Ela dividia o almoço dela comigo. Podia ser um pingo de comida, ela partia. Se podia uma banana que a mãe dela mandava, ela partia no meio, porque ela sabia que eu não tinha o que comer. E eu almoçava várias vezes no banheiro, comendo pão, bolacha seca, porque... Não que eu tivesse vergonha de comer, assim, comida simples, mas é porque eu não gostava do olhar de pena das pessoas. Então eu ia comer no banheiro chorando, porque eu queria estar almoçando com todo mundo e eu não podia almoçar. E a Clísia me salvava, assim, dividindo a marmita dela comigo, porque eu não tinha comida, gente, pra poder levar, assim. Eu não tinha organização, eu não organizava meu dinheiro, o que eu ganhava. E as pessoas que moravam comigo também não. Então, assim, acabava sobrava conta pra pagar, eu que tinha que pagar. E a gente não era organizado aí. Então, gente, não foi fácil. A gente passou bastante necessidade, assim, lá. Eu não vou dizer que a gente passou fome, mas a gente passou muita vontade. Mas sempre Deus levantava um anjo, levantava alguém para poder nos ajudar. E isso era, assim, incrível. Eu via Deus em tudo. A gente viveu muitos milagres lá. Mas foi muito difícil, é um período muito difícil. Eu não sairia de casa novamente sem concluir meus estudos. E a vida foi minha faculdade, aprendi muito com a vida, tanto em Vitória da Conquista quanto em São Paulo. Fui para São Paulo 2 vezes, as 2 vezes que eu fui, aprendi demais, trabalhei, mas eu faria diferente, tudo diferente hoje. Sairia de casa sim, mas eu faria diferente. Hoje eu não tenho faculdade, não concluí nenhuma faculdade, não tenho nenhuma profissão mesmo, assim, porque eu não consegui fazer nada na área que eu queria. E hoje aqui nos Estados Unidos, Ney, você quer trabalhar com o quê? Você pensa em seguir uma carreira, bababá? Eu quero ganhar dinheiro, não me interessa onde eu vou trabalhar, sabe? Trabalhar em qualquer lado, em qualquer lugar. Eu nunca tive medo de trabalhar, eu nunca, tipo assim, sabe? Tudo que eu me propus a fazer, eu fiz muito bem. Então, com certeza, quando eu puder trabalhar, se eu tiver que trabalhar, tipo, lavando prato aqui, faxina não, porque faxina não leva muito jeito. Mas assim, babysitter, qualquer outra coisa, gente. Qualquer coisa. Numa loja, atendendo as pessoas. Eu só preciso de inglês. Eu só preciso falar inglês e às vezes, dependendo do trabalho, nem de inglês direito eu preciso. Mas assim, eu não tenho plano de seguir carreira, de fazer uma faculdade mais. Não tenho. Se eu tivesse que estudar algo hoje, eu queria fazer teologia, mais por uma questão pessoal e espiritual do que profissional. Não é porque eu tenho vontade de ser pastora, nada disso. Mas só mesmo para conhecimento próprio, tipo, de entender mais sobre escatologia, entender mais sobre a Bíblia, eu faria essa faculdade. Mas, assim, não faria nenhuma outra faculdade, não. Eu e meu marido temos uma visão bem, assim, parecida nesse aspecto. A gente tem planos de simplesmente trabalhar e investir na Bolsa. Ele já investe na Bolsa de Valores, ele sabe, manja muito disso. E a gente decidiu que a melhor coisa para se fazer na vida é investir. Então, eu quero trabalhar, pagar contas de casa, ajudar ele nas despesas, que hoje eu não ajudo, eu só gasto. Mas a gente quer isso e pegar, tipo assim, 40% do nosso salário e investir na Bolsa de Valores. Esse é o meu pensamento futuro. Fez falta ter uma faculdade? Não sinto que fez falta. Tudo que eu vivi aprendi com a vida. Agora, assim, não ter terminado os estudos me fechou muitas portas. Então, pra você hoje, que tem 18 anos e quer sair de casa pra se livrar de seus pais, não sei o que, eu vou dizer uma coisa pra você. Você vai morrer de saudade deles, vai morrer de saudade da sua mãe te xingando a cada 5 minutos, tá? Vai sofrer muito lá fora, mas vai ser muito prazeroso correr atrás do seu pão do dia a dia, correr atrás das suas coisas. Planeje, tenha organização, tenha rotina. Se você vai dividir casa com alguém, crie uma rotina imediatamente. Arrume um trabalho para você se manter se os seus pais não vão poder manter você. Mas estude, não deixe de estudar. E um primordial, não saia antes de você concluir o seu ensino médio. Não saia. Se você quer sair de casa, conclua primeiro, porque isso vai abrir portas para você. Faça um curso de inglês, porque inglês abre muitas portas, tanto no telemarketing. Telemarketing paga muito bem para quem tem inglês, tanto em qualquer outra área que você vai estudar. Qualquer empresa, qualquer pessoa que saiba falar inglês, a empresa vai dar um up e vai te pagar muito bem. E é isso, saia de casa sim, se você tá acomodado, se você não tá gostando de que você tá vivendo aí, vai atrás dos seus sonhos, vai atrás do que você quer pra você, mas com maturidade, organização e planejamento. Espero que vocês tenham gostado, se divertido, dado muita risada. Me comente aqui comigo se você sabia disso, se você desconfiava que eu não tinha concluído meus estudos na época certa, né, que tem que concluir. E se vocês gostam de vídeo assim, se inscreva no canal, um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!